Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, teremos hoje um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, os versos de 10 a 12. 2 Crônicas, capítulo 20, os versos de 10 a 12, onde o rei Josafá nos ensina a depender de Deus. O texto diz assim, 2 Crônicas 10, de 10 a 12. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. O rei Josafá, ele se encontra diante de um grande problema. Os moabitas, junto com os amonitas e os meunitas, eles partem para atacar o rei Josafá e a nação de Judá. E esse exército era muito grande, era um exército imenso. Quando nós olhamos esse exército, quando Israel veio do Egito, Deus disse para ele se desviar das terras dos moabitas e dos amonitas, porque eram parentes. Os moabitas são filhos de Moabe e os amonitas são filhos de Ben-Ami. Moabe e Ben-Ami são filhos de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão. Por isso, eles deveriam se desviar, porque aquela terra tinha sido dada a parentes de Abraão. Por isso, eles não podiam fazer nada. E agora, esse povo vem contra eles. Primeiro, Josafá mostra a Deus a injustiça que eles estão sofrendo e faz 3 grandes afirmações. A primeira afirmação que o rei Josafá faz é: não temos forças para enfrentá-los. Segundo, não sabemos o que fazer. E a terceira afirmação é: os nossos olhos se voltam para ti, ou seja, recorremos ao Senhor. Eu gosto de ver que o rei Josafá, ele é sincero. Ele não fez aquela espiritualização barata que muitas vezes as pessoas fazem. Eu sou mais do que vencedor. Não, Deus vai me dar vitória. Eu tudo posso. Não, ele fala: Senhor, primeira coisa que eu tenho que dizer, nós somos muito fracos. Eles são muito mais fortes do que nós. A segunda coisa, ele olha para Deus e fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E aí, a terceira coisa, ele fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós recorremos ao Senhor. Os nossos olhos se voltam para o Senhor. Somos fracos, não sabemos o que fazer, mas temos o Senhor. Quanta sabedoria, quanta sabedoria, quanta humildade e quanta fé, quanta fé. É interessante que Deus levanta o profeta Jaziel, e o profeta Jaziel, no versículo 15, diz o seguinte ao rei Josafá: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha, Deus fala através do profeta Jaziel: saiam, vocês não vão lutar, mas vocês têm que enfrentar, vocês têm que ir. E quando vocês saírem, já que vocês não vão lutar, vocês vão ver as maravilhas que o Senhor vai fazer. É isso que Deus muitas vezes está nos chamando a fazer. E muitas vezes, eu e você, nós estamos como o povo de Judá. Nós estamos diante de problemas que são muito mais fortes do que nós. Diante desses problemas, nós não sabemos o que fazer. Algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas, elas entram naquele estado de agitação e eles gastam toda a sua energia, se irritam e não conseguem nada. Agora, quem é sábio, ele olha para Deus, ele olha para Deus, ele depende de Deus. Então, olha, se você está passando por algum problema que é muito maior do que você, é mais forte que você, se você não sabe o que fazer, faça como Josafá. Ore para Jesus, ore para Deus. Deus pode fazer. E outra coisa que a palavra do profeta Jaziel nos ensina:
Você não vai lutar, mas você vai ter que enfrentar. Você não vai vencer, quem vai vencer é Deus. O problema é dele, ele já assumiu, mas você vai ter que enfrentar. Muitas vezes nós queremos fugir do problema e pedir que Deus lute por nós. Não, Deus não faz isso. Deus, ele vai resolver, ele quer resolver, ele vai atender, mas ele quer que nós enfrentemos. Não abaixe a cabeça, ajoelhe-se só diante de Deus, não diante dos problemas. Então, se você tiver, como Josafá, um problema maior do que você, um problema que você não sabe o que fazer, dependa de Deus, e Deus agirá. Boa noite, fique em paz, amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá.